Agora a gente quer ser prático, né? Com algumas, por isso a gente abriu esse espaço para vocês perguntarem. Então a ideia é que os pastores tragam, a gente trocou uma ideia ali agora, tragam coisas bem práticas, bem da realidade que vocês estão vivendo aí. Já fizeram bastante isso na palavra, mas com certeza as perguntas vão ajudar para que eles possam trazer coisas ainda mais práticas. Então se ligue aí. Eu vou começar com a primeira pergunta. Daí vocês vão escolhendo aí quem quer responder. Faz um ping-pong aí. Não vou falar o nome. Tá. Anônimo. Vai ficar melhor, né? Querem que fale o nome? Não, né? Não, gente. Por que é necessário orar tanto para iniciar um namoro? A pergunta que foi feita. Por que orar tanto para iniciar um namoro? A pessoa ora bem espiritual. Uma pessoa que gosta muito de oração. Eu penso assim, olha, a gente está vivendo dois extremos, assim, né? Uma galera que não ora, não está nem aí e inicia, e muitas vezes de uma forma muito carnal a sua escolha, mas, deixa eu falar para vocês, hoje na igreja tem uma galera que está orando demais. Em que sentido? Né? Demorando muito para tomar uma decisão em algumas coisas. Então, assim, é necessário tomar essa decisão debaixo de oração, ok? Por quê? Porque é uma das decisões mais importantes da sua vida. Não é a mais importante, mas é uma das mais importantes. Você vai fazer uma aliança com uma pessoa diante de Deus, dizendo que você vai passar o resto da vida ao lado dela. Então, é uma decisão muito importante. E não pode ser feita de forma carnal e com os olhos carnais. Eu gosto muito de Gênesis 24, quando Abraão quer escolher uma esposa para Isaac, ele manda um servo ir lá na família dele, então, encontrar uma esposa para Isaac. E a Bíblia diz que ele chega lá na cidade e ele ajoelha e coloca todos os camelos para ajoelhar e ele começa a fazer uma oração pedindo êxito para Deus para aquela decisão. Então deixa eu dar uma dica para vocês assim, ó, presta atenção. Não escolha para orar, ore para escolher. Pegou? Então não escolha para orar, ore. Então o que esse cara faz? Esse servo? Ele vai então para achar uma esposa para Isaac. Ele chega no lugar e antes de ver qualquer moça do lugar, ele começa a orar a respeito daquilo. E a Bíblia diz assim, olha o que está escrito. Enquanto ele orava, viu Rebeca. Então, enquanto ele orava, ele viu ela. E não ele viu ela e falou e começou a orar. Porque tem muita gente que escolhe com os olhos carnais e quer envolver espiritualidade nisso. Então ele está aqui só que nem um gavião, aí ele vê uma lá e ele começa, Senhor, que seja essa, Senhor, que seja essa, Senhor, é essa. Senhor, olha, se passar 10 segundos, os próximos 10 segundos é um sinal teu. Entendeu? Então, só que você não escolheu com base na sua intimidade com Deus ali, você escolheu porque os seus olhos escolheram, às vezes, puramente por uma atração física e algo que você viu somente isso, entendeu? Então, assim, coloca isso já na sua vida de oração, mesmo que hoje aqui você não está interessado em ninguém, já ore sobre isso. Fala, Senhor, que aqueles que não são para mim se tornem invisíveis para mim, Senhor. Aqueles que são, Pai, que eu consiga ver, coloque os meus olhos no lugar certo, Senhor Jesus, para que eu tome uma decisão acertada nisso, tá? Então, sim, é necessário orar para essa área da sua vida que é tão importante, né? Quer falar algo? Eu só queria complementar, pastor, porque às vezes as pessoas já não sabem o que é uma vida de oração em qualquer outra área na vida dela, assim, não tem esse ouvido afinado para ouvir a voz de Deus, né? E aí, para essa área específica, ela tem que orar e daí ela ora. Mas ela não consegue discernir nem quando Deus fala. Deus, às vezes, já respondeu, já está dando uma outra direção para a vida dela. Mas ela não tem a sensibilidade desenvolvida, né? Aquele ouvido, aquela intimidade com o Senhor.
E por isso, às vezes, as pessoas falam, por que eu tenho que orar tanto? Não tem a ver com a quantidade, né? Não. Um período X, você precisa orar 2 meses, 3 meses, 1 mês. Porque não é nesse tempo que vem a confirmação, mas é no quanto eu tenho a capacidade de ouvir, né, aquilo que Deus está falando. E é o que você falou, e esse treino é em todas as outras coisas da sua vida. Né? Então não adianta você querer ter uma vida de oração sobre relacionamento. Você precisa ter uma vida de oração. Né? Nessa mesma linha aqui, fizeram uma pergunta: é necessário pedir confirmações no período de oração para namorar, ou a escolha é exclusivamente nossa? Quem perguntou isso? Eu acho que sim. Eu diria para você que tem que pedir confirmações. Agora, quais confirmações? Né? Então, a gente às vezes se torna muito místico com isso, né? E a gente quer ser tipo Gideão, assim, Senhor, molha aqui esse algodão. Agora não molha o algodão, molha só em volta. Agora tal. Então a gente, né, se ela for com tal roupa hoje, é ela. Se ele for, então a gente se torna muito místico. Agora, você pode sim, às vezes, né, Deus responde até mesmo a algumas coisas que a gente coloca assim, mas eu diria para você outras confirmações. Por exemplo, você se sente atraído por essa pessoa? Entendeu? E eu estou falando de atração física mesmo. Entendeu? Você acha essa pessoa bonita, atraente aos seus olhos? Isso é completamente necessário, ok? Não vai, não gosto, acho feio, mas Deus falou. Os seus olhos, né? A sua falta de atração já é um sinal de Deus que não é, ok? Segundo, então se sente atraído para essa pessoa. Segundo, o que os líderes sobre você falam, tá? O que seus pais falam sobre essa pessoa, sobre essa decisão? O que uma liderança de jovens fala? O que a liderança, talvez de um pequeno grupo, fala para você? Tá? Esses líderes te amam. Os pais, por exemplo, gente, eles te amam tanto que eles são uma voz profética na sua vida. Dificilmente um pai vai chegar, não, vou estragar prazer dela, ela quero ela solteira pro resto da vida, não quero esse cara. Não, é difícil, entendeu? Só que os pais enxergam algumas coisas que a gente não enxerga. Então, o que os seus pais falam, o que os seus líderes falam, tá? Eu lembro a história de um rapaz que estava assim, querendo namorar, e aí entrou uma moça nova, né, uma moça na igreja lá. Aí a moça sentou lá no fundo, assim, e era uma moça loira, alta, assim, e ele falou, não, eu quero casar com uma moça loira. Eu quero uma loira, não sei o quê. Aí quando ele viu a moça nova, falou assim, cara, é essa. Aí chegou no final do culto, ele chegou pro líder, falou, cara, achei, é ela e tal, e eu queria saber assim, o que você acha, vamos orar junto comigo aí, tal. Aí ele falou, mas qual que é? Ele falou assim, aquela, ó, e começou a apontar, aí ele, mas aquela no fundo? Aquela na ponta aqui assim, ó. Não, mas espera aí, aquela da ponta aqui? Sim, é ela, aquela loira. Ele falou, cara, aquilo é um travesti que está se convertendo, cara. Então assim, presta atenção. Conversa com seus líderes que eles conhecem a galera da igreja. Eles sabem o que está se passando ali, tá? Então, a gente precisa de uns sinais. Lógico que eu estou indo para um extremo, assim, mas... Presta atenção. A gente tem que parar com esses sinais inventados pela nossa cabeça e partir para os sinais que a palavra de Deus já deu para a gente. Essas confirmações de Deus que são tão essenciais. Você lembra de mais alguma confirmação? É verdade. E também tentar encaixar o modelo dos outros na nossa própria vida. Né? O que Deus tem para nós é para nós, né? Às vezes a gente olha a história do outro e quer colocar a história do outro, né? A nossa história. Isso também pode ser ruim, muito ruim. Agora vamos começar a cutucar os meninos agora. Vamos começar. Não, eu acho que vai ser bom, hein? Porque os garotos são tão indecisos e não conseguem chegar à maturidade das meninas. As mulheres gostam, né? Essa eu vou falar o nome também da menina, peraí, não tô brincando. Só de raiva. Eu vou começar
Depois eu vou passar para os culpados responderem, né? É o seguinte, primeiro é biológico, é fato isso, a medicina sabe, todo mundo sabe que as meninas amadurecem mais rapidamente que os rapazes. Fazer o quê? Né? É assim que funciona. Mas é verdade que a gente tem visto hoje uma série de consequências nas mudanças nas estruturas familiares e sociais, e a gente tem colhido frutos disso. Vamos lá. Hoje, um tema que está muito em voga é a questão do feminismo. O feminismo é uma linha ideológica que defende o direito das mulheres, certo? E o discurso hoje é um discurso que parte a partir de uma ferida com a figura masculina. E aí o que acontece? Quando você enfraquece essa figura masculina, os homens começam a ficar assim. Eles começam a ficar mais morosos, mais medrosos, porque as mulheres agora, gente, as mulheres estão super na frente. A gente não tem nada mais que nos impeça, a gente estuda, a gente trabalha, a gente é decidida. Só que com isso as mães não estão criando bem os seus filhos, porque elas estão ocupadas às vezes trabalhando e fazendo outras coisas. Quando esses garotos crescem, eles são ou abandonados, que tiveram pais e mães ausentes, ou são super mimados. E aí você vê cara de 30, 35, 38 morando com a mamãe, jogando videogame, não paga uma conta. Então, assim, todas as escolhas sociais que nós temos feito têm trazido para nós consequências. A gente não pode escolher e não querer colher a consequência daquilo. Então, essa é uma explicação. A dica que eu tenho nós somos mulheres segundo o coração de Deus. Nós entendemos que Deus criou homem e mulher para se complementarem, cada um com seus valores, a gente valoriza e honra. Então, a gente vai casar e a gente vai criar filhos para Deus e vamos criar homens diferentes desses, amém? Vamos investir nesses meninos, ensiná-los a ser homem, educá-los para serem homens de verdade. Tó, responde. Eu acho que é culpa das meninas, né? Mas assim, eu vou dar uma dica para as meninas, ok? Eu creio que também tem um problema que é o seguinte: como muitas meninas estão carentes, elas permitem meninos terem benefícios de homens. E aí ele pode continuar sendo menino, mas com você ter um benefício que seria de um homem. Aí fica fácil, entendeu? Agora, se vocês se posicionarem e falarem, cara, vira homem primeiro, para ter benefício de homem, que é ter um relacionamento com alguém, ter uma aliança com alguém, entendeu? Se vocês se posicionarem, eles vão ter que se virar, entendeu? Porque eles sabem que com vocês não vai rolar continuar com meninice e ter benefício de homem, entendeu? Porque na hora de namorar eu sou homem, tá? Eu quero ter os benefícios de um homem, mas aí no resto da minha vida eu sou irresponsável, sou menino, entendeu? Então, é vocês falarem, aguardarem por um homem, entendeu? E aí essa galera toda que convive com vocês aqui vão ter que virar um homem, como tem vários aqui, com certeza, que são pessoas responsáveis e maduras, entendeu? Escrevam. Mas com certeza tem. Então, mas realmente é um problema social, né? É um problema social, mas eu creio que a igreja está aqui para ser essa resposta, né? E cada vez mais desenvolver nós homens. Né? Sim, eu creio. Ali. Ó. Gostaria de saber como a menina deve agir, o que ela deve fazer. É mais ou menos nessa mesma linha. Quando está interessado em um rapaz cristão, mas ele não percebe, ele tem um delayzinho ali depois quero fazer outra da mesma para complementar, mas Primeiro dá uma chacoalhada no menino que está do seu lado e fala, irmão, vamos prestar atenção nas coisas, né? Então, essa é uma problemática, né? Porque, na verdade, a menina sempre espera ser alcançada por um homem de verdade. Ela não quer ter que ter essa iniciativa de ir lá tomar frente, né?
E como a gente estava falando que os homens estão muito devagar, elas acabam esperando, e esperando, e esperando, e nada. Só que assim, meninas, o que eu penso, tá? A gente tem um jeitinho sutil e doce de demonstrar quando a gente está interessada, sem ser, sabe, aquela faca na bota que vai lá e já chega, e aí, tô afim, você não tá afim e tal? Eu acho que a gente tem como fazer isso de uma maneira sutil. E também é para isso que existem os amigos, né? Então você chega para o amigo dele e fala, então, nossa, como fulano é bacana, como ele é legal, nossa, como ele é um bom filho, nossa, de repente, né? E manda o cara dar uma cutucada no amigo dele, quem sabe assim ele acorda para a vida. Essa é a minha dica. Aí, achei bem interessante essa pergunta sobre, eu acho que é uma coisa que às vezes é um mito, assim, né? Sobre a paquera, como vocês acreditam que deva ser? O que convém ou não convém nessa fase? É certo paquerar? Paquerar é certo. Se você é solteiro, tá certo. Eu acho assim, olha, gente, o que nós está acontecendo? Tem até uma outra pergunta que a gente viu ali, quando a gente estava no intervalo, que eu vou juntar as duas, que é como vencer a timidez, tá? Então, foi até um rapaz que mandou, falou, cara, como vencer a timidez de chegar nessa menina, tal, porque eu sou muito tímido, tá? Então, por que está acontecendo isso? A gente tem esse problema de saber o limite da paquera tal, e esse problema da timidez de chegar, ou do rapaz que não percebe. Por que está acontecendo esse fato? Porque a nossa sociedade idolatra o romance. Então, o romance se tornou um ídolo na nossa geração. Tá? Assim como lá na época de Paulo, de Jesus, tinha lá os deuses, lá o romance é um deus na nossa era. Nunca se falou tanto de romance como na nossa geração, nesse momento aqui. Entendeu? Você pegar na Bíblia, como é que era? Igual eu disse, o servo foi lá e falou, ô Rebeca, vamos casar lá com o fulano? Vamos. Entrava no camelo lá e chegava lá e vai, isso aqui, ó. Legal, vamos casar? Vamos. Entendeu? Então era uma coisa muito... Não tinha esse romance como é hoje, né, da conquista, da paquera, do namoro, do noivado, né, e tal. Era mais, o casamento tinha mais a ver com um casamento entre famílias do que somente um casamento entre indivíduos, tal. Então tinha um outro aspecto. A nossa geração é extremamente romântica, o que é bom, o que eu creio que solucionou vários problemas, mas agora nós estamos idolatrando o romance. Nós estamos, tem aquele pensamento, né? Penso, logo existo. Nosso caso é caso, logo existo. Entendeu? Tipo, namoro, logo existo. A ponto da pessoa falar, cara, terminar o namoro, eu estou com vontade de morrer. Entendeu? E aí você tem aqueles casais que chamam um ou outro de vida, né? Ô, vida. Se você chama, desculpa, tá? Eu estraguei o seu termo, mas... Não significa que todos que chamam o outro de vida idolatram, mas você vê que é um sintoma, né? Eu te falar que você é a minha vida. Então quer dizer que se ela foi embora, o que aconteceu? Acabou minha vida. Entendeu? Então a nossa sociedade idolatra. Até eu tenho mostrado em alguns lugares, por exemplo, uma música. Eu vi uma música que deixa isso muito claro. A que ponto a gente chegou nessa idolatria, né? Deixa eu abrir aqui para vocês, porque eu não sei ela de cor. Aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, é uma dupla Jorge e Mateus. Não sei se vocês conhecem. Novo, coisa nova, né, que tá acontecendo. Só não conhece muito. Aí a música chama Duas Metades. Finge que você não ouviu, tá? Para você não... Diz assim, olha, para falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade. Te mostrar tudo de bom que tenho e se for preciso eu desenho. Que eu amo você, que eu quero você. A outra metade é defeito, você vai saber de qualquer jeito
anjo ou animal, suave ou fatal. Profundo. Agora, olha só, essa parte que eu queria mostrar para vocês. Olha o que eles dizem. O que de um grande amor se espera é que tenha fogo, que domine os pensamentos e traga sentido novo. Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo e seja a melhor sensação. Olha isso aqui, gente. Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia, traga paz para o coração. É você, é você. Então, gente, como é que eu falo para um outro ser humano? Preencha a minha vida vazia, mande embora a minha agonia e traga paz para o meu coração. Então nós estamos falando de algo que era para você clamar para Deus, você clama para outro ser humano. Só que isso destrói tanto ela quanto eu, porque eu coloco ela numa posição que é impossível de ela fazer. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente acha que ter sucesso no romance vai ser a solução da nossa vida e, com essa linha de pensamento, fracassar no romance é o fracasso da nossa vida. Então, por que a gente está tão melindroso nesse assunto? Porque eu morro de medo de chegar nela e falar, cara, estou afim de você. Por quê? Porque se ela falar, mas eu não estou, perdão, sai fora, é como se tivesse acabado a minha vida. Por quê? Porque eu estou achando que isso aqui, o sim dela ou o não dela, diz respeito a quem eu sou. E não diz. Se ela falar, sim, eu aceito namorar com você, você não tem sucesso na vida. O que traz sucesso na sua vida é Cristo Jesus. E se ela falar, não, eu não quero namorar com você, não acabou sua vida, porque sua vida continua sendo Cristo Jesus. Amém? Então, cara, para com essa timidez, porque ter um relacionamento não vai mudar sua identidade. Então, não tenha medo dos nãos, porque não fala sobre quem você é. Sabe, eu preguei aqui agora sobre rejeição, entenda uma coisa, um monte de rejeição na vida que você teve, era Deus livrando você. Ame o não de Deus. Cara, estou afim de você, ai, sai fora. Isso aqui às vezes é livramento, você estava afim e não era uma pessoa boa para você. Várias pessoas que te rejeitaram na escola, foi uma bênção de Deus. Se esse grupo tivesse te aceitado, você não estava nem aqui hoje. Cara, quem está entendendo o que eu estou falando? Então, não seja melindroso nesse assunto. E aqui eu entro no da paquera. Cara, é lógico que você precisa, antes de falar, eu estou afim de você, você precisa conhecer a pessoa. Ok? Então, a nossa dica é, se torne amigos primeiro. Se tornem amigos primeiro. Por quê? Porque senão você está falando simplesmente assim, eu estou afim da sua aparência. Ou não? Você sabe qual é o sonho dela, o medo dela, a missão dela? Você sabe o que ela quer da vida? Você não sabe, então se torne amigo primeiro. Conversa de verdade, saiam nas rodinhas de amigos, saiam juntos, fica de olho como ela trata as pessoas, como ela trata o garçom, como ela trata quem está abaixo, quem está acima. Fica de olho em tudo isso. Percebeu um monte de coisa, aí sim é o momento de você falar, cara, estou afim de você. E na possibilidade de levar um não, sem problema nenhum, não vai mudar quem você é. E as meninas também, às vezes os rapazes se aproximam com a iniciativa de tentar ser amigo, de ver qual é que é, como é que é você e tal, mas você está tão já suspeitando de tudo, que você não deixa ninguém se aproximar de você, sabe? Parece que tem medo, não, se eu falar oi aqui e virar amiga, ele vai achar que eu gosto dele e vou me enroscar. Então, assim, dê à pessoa o benefício da dúvida. De repente, o rapaz não é aquele loiro dos olhos azuis que você tinha idealizado, mas você vai descobrir que é um cara trabalhador, um cara que ama Deus, e, de repente, ali numa amizade, você vê uma possibilidade de algo mais. Então, assim, para os dois lados, entendeu? O menino não seja direto demais de chegar e tipo assim, sabe aquele metralhadora? Tipo assim, tentei aqui, não deu, tentei aqui, não deu. Mas a menina também dê a chance, dê o benefício da dúvida para o cara poder ser seu amigo, pelo menos, entendeu? Amém? E eu tenho dado uma dica, assim, para o pessoal da nossa comunidade. Gente, você viu, você observou a moça observou o rapaz. Pô, vocês viram que há uma possibilidade, que é legal. Namora. Começa a namorar. Entendeu? Por quê? Eu falo para eles, comecem rápido. Se vocês viram que tá legal, os pais aprovam, todo mundo aprova, comece rápido, mas termina rápido, se você vê que não é.
O problema é que você demora para começar e demora para terminar. Entendeu? Demora para começar e tá vendo há 6 meses ali namorando, você já viu que não vai dar em nada e fica mantendo. Fica levando para a barriga, mas a mãe dele gosta tanto de mim, mas eu vou todo domingo lá, mas agora a gente tem, né, não sei o que junto, e não sei o que. Não, cara, termina rápido. Não deu, termina rápido. E repetindo, não muda a sua identidade. Quem dá identidade para você é Deus. Quem diz quem você é Deus, não é outra criatura que vai definir sua vida. Então não tem problema esse terminar rápido, entendeu? Porque a vida continua e você vai estar disponível aí para a pessoa certa. Né? Legal, isso aí mesmo. Gente, uma pergunta aqui, papo pastoral aqui, o cara manda até texto bíblico, entendeu? Uau. Faltou pôr os pontos, Embasado. assim. Embasado biblicamente. Então. Glória a Deus. Dá vontade de falar o nome. Vale a pena. É bem bíblico ele, gostei. Mas, parabéns, viu? Ele mandou Provérbios 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Isso não quer dizer que preciso ajustar toda a minha vida financeira, emocional e acadêmica antes de pensar em me relacionar? Espera aí que tem que parar uns minutinhos para entender e tal, absorver toda a profundidade. Eu acho que sim e não, né? Não tão extremo como talvez está na pergunta, mas em um certo aspecto sim. A gente recebe bastante a pergunta, né? Qual é a idade para namorar? E a gente crê que não tem uma idade para namorar, tem uma maturidade para namorar. E qual seria essa maturidade? Maturidade emocional, maturidade financeira e maturidade espiritual, né? Só que o que é essa maturidade? Não é estar pronto. Então, eu estou pronto financeiramente. O que é estar pronto financeiramente? Com esse nosso governo aí, não existe pronto financeiramente para ninguém, entendeu? Nunca você vai estar pronto financeiramente, ok? Então, maturidade emocional, no sentido de você já estar se tornando cada vez mais independente emocionalmente da sua família, dos seus pais, e maturidade espiritual, porque você vai ser líder de uma casa, você vai assumir o pastorado de uma mulher e depois de filhos, entendeu? Então, a mulher vai ser a sacerdotisa de um lar. Você sabe Bíblia o suficiente para ajudar essa aqui a entrar no reino de Deus? Não, então vamos voltar. Você vai entrar no reino de Deus. E agora você quer liderar outro para entrar, então tem essa maturidade. Então, assim, a minha resposta é sim e não. Por quê? Porque você tem que estar com tudo mais iniciado, mas é óbvio que você não vai estar pronto em tudo. Se você esperar estar pronto em tudo, já vai ser tarde demais. Entendeu? Se você falar assim, cara, a Val deu esse exemplo, né? Nós casamos, eu tinha um salário menor, meu pai tinha um apartamento lá, ele emprestou pra gente, então a gente não pagou aluguel, então nos ajudou, tal, e a gente foi pagando nossas continhas ali e foi dando certo. Mas o que é muito legal nisso? Tudo que a gente tem, a gente construiu junto. Eu não trouxe nada para o casamento, nada para a mesa. Ela não trouxe nada, só uma fome e uma sede. Então, assim, tudo que nós temos foi a partir do casamento. Então, tudo é nosso. Não tem nada que a Val vai poder falar e falar, isso que é meu. Não tem nada que eu possa falar, é meu. Não, nós construímos tudo juntos. E essa é a graça do relacionamento, cara, construir junto. Então, para de querer ir pronto. Para de querer ir com todas as suas coisas, porque quanto mais coisas você tem, mais chato você fica. Porque você vai ficar, não, mas eu sentou do meu lado da cama aqui, mas aquele é do seu, agora é o meu horário de tomar banho, agora é o meu dinheiro, o seu dinheiro, meu salário, o seu salário. Não existe meu salário e seu salário. É tudo nosso. É uma conta bancária só, é uma carteira só, é tudo um só. Então, construa junto com a pessoa, não tenha medo, gente. Deus ama casamento. Deus ama, Ele ama tanto casamento que Ele usa essa ilustração, dizendo que Ele é um noivo, nós somos a noiva e nós vamos casar com Ele. De tanto que Ele ama casamento, ama relacionamento. Gente, quando você casa, Deus começa a te abençoar financeiramente. Quando você vem o primeiro filho, o primeiro filho vem com o pão debaixo do braço. Quando aparece o segundo, o segundo vem com o pão de... Gente, quando eu casei, minha vida financeira melhorou.
Quando a Luísa nasceu, minha vida financeira melhorou. Quando o Davi nasceu, minha vida financeira melhorou. Então, vou fazer outro ano que vem para ver se... Maravilha. A gente compartilha da mesma... Eu conto a nossa história, né? Você teve coragem de falar de salário do Douglas, eu falei, caramba, nossa, né? Era menos. Era menos. Eu ganhava R$600, a Fernanda ganhava R$600. Não, 600, eu não vou lembrar de quanto eu ganhava. Era marcante. Tá 1.200. 1.200. Tinha um carro, uma Marajozinha, deixava na garagem, tinha que andar de ônibus, porque não dava nem para pôr gasolina no carro, né? Mas a gente tinha fundamentos bem profundos, né? Qual era o nosso objetivo? Onde estava fundamentada a nossa fé, o nosso caráter, o lance do caráter, da hombridade, o desejo de trabalhar, né? Estava até contando para os pastores, né? Acho que não está aqui o Carlão, né? Eu sei que eu posso falar da história dele, porque ele é um menino especial. Ele e a Letícia, fizemos o casamento deles há 2 semanas atrás. O Carlão, ele sempre trabalhou, fritando, lá atrás, fritava pastel na feira, 5 horas da manhã, acordava até antes para ir fritar pastel na feira, e depois foi trabalhar em outro local, mas sempre muito trabalhador. E aí ele viu a Letícia de longe, Letícia fazendo mestrado em Química na UEL. Daí ele disse que nos votos, né, do casamento, estava falando lá os votos para ela, tal, que ele, quando olhou para ela, ele foi no perfil do Facebook dela e falou, meu Deus, isso aqui não dá, é muita areia para o meu caminhão, não vai, jamais vai dar certo, né? Mas ele foi... é um jovem de caráter, um líder aqui, sempre agregador, um cara que a célula dele sempre cheia. E ele, falou, vou tentar alguma coisa, vou ali. E começaram a namorar. Quando começaram a namorar, todo mundo olhou e falou, meu Deus, o que vai dar estranho aí? Não vai dar certo, né? A Letícia indo para o doutorado em Química, e começaram a namorar, o relacionamento foi tendo ajustes, mas havia no coração dos dois um desejo compatível, que era o amor por Cristo, né? E o Carlos, um cara sempre trabalhando, a Letícia sempre estudando. Daí aconteceu, ano passado o Carlos entrou em Física na UEL. Agora o que vai dar essa casa? Eu não sei, né? Eu falo, Física e Química, não sei o que vai ser. Eu falo que eu ia na casa da Letícia. Você entrou na casa dele, você já repete de ano. A Letícia, decoração da casa dela, tabela periódica, gente. Quadro. Eu falo, ódio isso daqui, mortal. Então lá, casados, e o cara já daqui a pouco está indo para o 2º ano de Física, estudando, um desejo de aprender, fez inters aqui com a gente. Então eu falo, a visão, o coração, tem coisas que a gente precisa enxergar também, ter uma visão mais ampla. Só uma contribuição para terminar, o que eu acho, na verdade, é que a gente não pode encontrar nisso uma desculpa para ficar protelando decisões, né? Porque, na verdade, até quando eu comentei na mensagem, era sobre isso. Tem gente que fica com esse preciosismo de estar tudo pronto, e aí o tempo passa, né? E aí a hora passa. Então, acho que, assim, tendo princípios, você vendo caráter, você tendo boa vontade, eu acredito que Deus é o provedor máximo, não o nosso braço, sabe? Então, eu acho bacana isso da nossa história, a história dos pastores, porque a gente obedeceu princípios, a gente trabalhou muito, mas, sobretudo, é a provisão de Deus na nossa vida, sabe? Deus é Pai, Ele veste lírio do campo, Ele cuida de passarinho, e não vai cuidar de você se você casar? Então, fique tranquilo, não precisa ter tudo pronto. Meu amigo mandou perguntar uma coisa para você. Essa já é para cutucar as meninas, por isso que ele jogou para mim, entendeu? Por que as minas ficam fazendo de difícil? Eu acho que o primeiro motivo é porque você chama elas de mina. Entendeu? Eu acho que já começa aí. Mas tem que fazer difícil mesmo, é o papel delas, não pode ser fácil, porque o que é bom é difícil mesmo.
Custa caro. E eu acho que um outro lado é que... Ai, gente, desculpa. Me perdoa, eu não vou falar. A última coisa que eu vou falar, porque eu não posso falar. Eu tenho que guardar minha voz para hoje à noite. Eu acho que tem umas coisas também que algumas vezes a menina... Esse difícil falado num tom pejorativo, assim, né? Como se a menina não desse nenhuma bola, nenhum sinal. Talvez seja simplesmente porque ela não está afim, né? Então, eu acho que... talvez o que você precisa fazer seja conquistar, né? Não é quando alguém está difícil, alguém não está ali te dando bola, que é caso perdido, né? Quem sabe... Seja o momento de você falar, não, ok, não tem correspondência, vou partir para outra. Mas se você é aquele cara que está orando, que está buscando, aquele homem de Deus, que você sente paz, que você entende que você deve investir nessa menina, que você invista, que você conquista. Porque quando a menina também está afim, ela não fica fazendo tipinho, né? Entende? Porque quando a menina é madura também, tem aquele momento, encontra a pessoa certa, ela vai ficar fazendo de conta que ela não está nem aí, no sentido de... Sabe, eu falo no sentido negativo mesmo do difícil, né? Às vezes a pessoa, você só não conquistou ela, você só não chamou a atenção dela ainda, então ela não vai ficar ali te dando bola, te dando moral. E ela pode fazer isso, ok? E uma coisa legal é você entender, os meninos e as meninas, gente, tudo é feedback. Então, um não é um feedback, né? E eu queria que você tivesse a coragem de perguntar para a pessoa, por que não? Só que você tem que ter coragem de ouvir. E às vezes a pessoa vai falar, cara, você tem mau hálito. Entendeu? Cara, você não estuda, eu não sei nem o que eu falaria com você. Eu não tenho assunto com você, porque você não estuda. Cara, você não trabalha. Ou sei lá, ela pode falar, você nem arruma seu cabelo, como é que você vai arrumar nossa casa? Tipo assim, sei lá. Então assim, eu vejo o jeito que você trata os seus pais, cara, eu não quero alguém assim. Não sei, só que isso pode ser a cura para a sua vida. E aí você pode pode ter duas decisões frente a algo assim. Que droga, eu sou um lixo, sou um cão morto, vou deitar em posição fetal aqui e ficar... Entendeu? Ou você pode falar, então eu vou melhorar nessa área. E talvez não vai ser com ela, ou até pode ser com ela, entendeu? E você dá uma resposta, como ela disse. Aí você fala, agora eu vou te provar, então. Vou arrumar o cabelo também, agora. A gente foi num casamento na semana passada, e eu achei muito legal. Eles fizeram os votos, tipo, aqueles votos individuais, e, tipo, ela fez um voto super bonito. Mulher, né, gente? Mulher arrasa nos votos, e geralmente o homem... Aí ele falou, tipo assim, eu te amo, tchau, só isso. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Ele falou só isso. Aí no final, ele gravou um vídeo super comprido, contando a história dos dois. Eles trabalhavam na mesma empresa, ele já paquerava a noiva, e a noiva só dava toco nele, ela se fazia de difícil mesmo. Um belo dia ele perguntou, por quê? E aí ela falou, você é feio, magro, veste mal, é pobre... Ela acabou com ele, você não tem noção, ela acabou com ele. Ele contou tudo no vídeo. Só que quem é esse cara hoje? Esse cara pegou esse não dela e fez isso que o Douglas falou. Ele transformou isso numa força para ele mudar o que ele tinha de ruim. E no casamento ele reconheceu, ele falou, cara, realmente eu era feio, era pobre, tinha o cabelo feio, enfim. Ele transformou essa força, hoje esse cara é dono de uma fintech, o cara é bilionário. O cara conquistou a menina, ele não tinha dinheiro, tá? Antes, ele conquistou a menina por ter mudado, e eles são super felizes, casados hoje. Então, sobre feedback, é isso. Se você é, por exemplo, como a Mona Lisa, lá no Museu do Louvre, e alguém vem mexer em você, aquilo é uma agressão. Mas se você é um rascunho e está disposto a melhorar, todo tipo de correção para você é benefício. Então, tudo depende, você se sente uma pintura pronta, acabada, ou um rascunho. É muito melhor ser um rascunho. Então, é isso. O primeiro feedback para os homens é que vocês já podem pegar que vocês são feios, já podem correr atrás disso, 99%. Nascer de novo. Nascer de novo. Então,
isso você já pode começar a trabalhar, né? Isso, Acho que aqui, Deixa saindo eu daqui. crescer uma barba que ajuda. Cresce a barba, esconde seu rosto. Ajuda muito. Eu que o digo. Fizeram uma pergunta aqui sobre se é possível haver amizade entre homem e mulher, e daí vou fazer outra pergunta aqui, para complementar esse comentário que eu fiz, que diz assim, em uma amizade em que há interesse de um dos dois, qual o momento de deixar claro que há um interesse maior, para não deixar cair na friend zone? O inglês aqui, a pessoa, né? Friend zone. Gente, sim, tudo não tem uma regra fixa, né? Não tem um manual né? Mas eu acho que, pensando em tudo que a gente está falando aqui, namoro, casamento, não é a resolução da sua vida, então você vai tratar isso de forma mais leve. Você está numa amizade, a pessoa é sua amiga, tal. Realmente, não existe a amizade entre homem e mulher profunda. Porque, cara, a maioria das vezes vai misturar as coisas. Então, principalmente se você, ainda mais depois que você é casado, aí não existe, tá? Não existe amizade entre homem e mulher. Existem colegas, ok? Tem um monte de colegas minha, entendeu? Então, o pessoal que trabalha lá no escritório, o pessoal da igreja, os colegas. Então, qual é a diferença? João 15:15, Jesus dá a diferença. Ele fala assim, eu não chamo mais vocês servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo, mas eu chamo vocês de amigos, porque eu estou revelando tudo a vocês. Então, o que é um amigo? É aquele que você despe a sua alma para a pessoa. Você não tem medo de ser transparente, contar de coisas íntimas sua. Então, quando um homem começa a contar coisa íntima para a mulher e a mulher começa a contar para o homem, vocês sabem no que dá. Entendeu? E várias vezes dá em frustração. Então, eu acho muito justo quando mesmo colega ou amizade entre um homem e uma mulher, você abre o jogo, cara. Tem uma conversa sincera, para de medo. Tem uma conversa sincera, olha, eu tinha amigo há um tempo tal, e eu percebi que um sentimento surgiu no meu coração. E eu queria saber, eu queria que você pensasse sobre isso, ou se você já tiver uma resposta pronta, tudo bem, entendeu? De como está o seu coração em relação a isso. Seja sincero. Porque senão a gente cai aí sim em um pecado, que é a defraudação. Né? É você gerando um sentimento no outro que você sabe que você não vai satisfazer e cumprir. Deixando o outro pensar que vai acontecer alguma coisa e não vai acontecer nada. E aí sim é uma defraudação e aí você vai machucar essa pessoa. Então, você menina que está acontecendo isso, fale para o rapaz, olha, a gente é muito amigo, eu percebi que você está interessado, mas nesse momento eu não quero, ou eu não quero com você, eu não te vejo dessa forma. Seja sincero. Vai doer ali, tipo tirando um band-aid, mas para não doer lá na frente um machucado muito mais profundo, né? Então, a minha dica é transparência e sinceridade nesse assunto. Legal. Quando o rapaz ele diz ter interesse, mas dá desculpa nesse processo de desenvolver essa amizade mais especial. Ele fala, tem interesse e tal, mas no processo não dá paz. Não tem muita atitude, fica só nas palavras. Mesmo que a menina se mostre ter um interesse. O que a moça deve fazer? Esperar ou dar um fim nessa tentativa? Visto que ela percebe que não há uma... Tem a fala, tem interesse, mas não tem uma atitude, não tem iniciativa, não tem... ações. Fé sem obras é morte. Eu acho que quando um não quer, dois não faz. Não adianta ter palavras sem ter atitude. Eu acho que dá um tempo, você deu a chance da pessoa por um tempo. Se ela não demonstrou nada, cara, vida que segue. Né? Anda fila. Não sei como mais vocês falam. Anda fila, vida que segue. Enfim. Também penso muito nisso. Estou perdendo tempo, não. Tem mais gente aí para você esperando. Acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre a questão desse conceito do jugo desigual, que os jovens, principalmente aqueles que estão chegando, tendo uma experiência com o Senhor agora, se confundem, têm dúvidas, né? Ou não acreditam muito nessa perspectiva, né? Da visão bíblica. Vocês podem falar um pouquinho? Claro.
Você quer começar falando? Eu acho que vamos colocar uma base aqui. Gente, o que é casamento? O que é o casamento? Ou, para que serve casamento? Eu acho que a gente tem que pensar nisso biblicamente. Porque Jesus, ele falou uma parada que muda tudo. Um cara chegou para Jesus e falou assim, Jesus, imagina que um homem casou com uma mulher. E essa mulher não teve filhos, e esse homem morreu. Então, na tradição judaica, o irmão assume essa mulher, para dar descendência para o irmão que morreu. Só que esse irmão assumiu a mulher, casou com ela, e também não teve filhos, e ele morreu. E aí o outro irmão assumiu a mulher, e ele também não teve filhos e morreu. E 7 irmãos casaram com a mulher, e todos morreram, e ela não teve filho. Primeiro que eu falaria, cuidado com essa mulher. Ela deve ter algum problema. Mas assim, fora isso, Jesus responde, né? Aí a pergunta é, lá no reino, com quem que ela vai ser casada? Mulher de quem que ela vai ser na ressurreição? E Jesus responde, vocês não entenderam nada. Porque ele diz, porque na ressurreição, no reino de Deus, ninguém vai casar ou se dar em casamento, porque seremos como os anjos. Entendeu? E aí Jesus chuta o nosso castelinho de areia de juntos para sempre, né? Porque ele está dizendo que eu e a Val, no reino, na ressurreição, não seremos casados. E a minha pergunta para vocês, então, é para que serve o casamento? Se a nossa vida é um sopro e o que importa é a eternidade, para que serve o casamento? E Paulo vai dizer assim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E aí eu te pergunto, como Cristo amou a igreja? Ou, o que o amor de Cristo pela igreja fez para a igreja? O que o amor de Cristo fez pela igreja? Porque a gente olha um versículo como esse e a gente fala assim, maridos, você tem que ser como Cristo. Lave a louça para sua mulher. Sirva. Jesus lavou os pés dos discípulos, então, marido, você tem que servir a sua mulher, tem que cuidar dela, tem que fazer o melhor por ela. E sim, tudo isso é verdade. Agora, vamos no ápice do que é como Cristo amou a igreja. O que o amor de Jesus fez pela igreja? Deixou ela mais confortável? Não. Pedro estava de boa pescando e morreu crucificado de ponta cabeça, porque Jesus entrou na vida dele. Meu chamado não é para deixar ela confortável. O que o amor de Cristo fez pela igreja? Salvou a igreja. Tirou as pessoas do inferno e colocou elas no reino de Deus. Tirou elas e colocou no reino maravilhoso dele. Então, qual é o meu papel? O que é amar a Val? É estar disposto a entregar a vida para ter certeza que ela vai estar no reino de Deus. Gente, o que é casamento? Se não vai ter casamento lá no reino, para que serve casamento? É para um ajudar o outro para chegar no verdadeiro objetivo. É eu ser Cristo na vida da Val, dizendo, cara, eu posso até tirar o seu conforto, se isso for necessário, para que você tenha uma vida piedosa com Deus. E ela está do meu lado falando, cara, eu vou fazer o que for necessário, para o dia que você se encontrar com Deus, você ter o que mostrar para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, a Val tem noivo. E ele confiou a mim, cuidar da noiva dele. Um dia eu vou falar, vai lá, seu verdadeiro noivo está ali. E agora você vai passar o resto da eternidade com o seu verdadeiro noivo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, casamento, gente, é para um ajudar o outro a entrar na eternidade. Agora, vamos falar de julgo desigual. Qual é o sentido de eu me unir a alguém que não tem nem esse objetivo na vida? Pode católico? Pode não sei o quê? Cara, não sei, eu só sei que eu quero levar alguém para o objetivo final, que é entrar na eternidade com Cristo Jesus. E ela quer me ajudar nisso. Se não for isso, para que serve casamento, gente? Para fazer sexo? Então, casamento é uma parada muito sublime. Sabe o que é casamento? É uma parada profética.
eu e a Val, esse casamento é para a gente anunciar o que vai acontecer no fim dos tempos. Cristo vai casar com a igreja. Nós fomos chamados para ser um exemplo profético. Assim como o cordeiro que morria lá no templo, ele era o anúncio do cordeiro que viria, nós somos o anúncio do casamento que vai acontecer. Por que tem casamento, gente? Porque nós temos que espelhar Deus. Sabe o que serve o casamento? Para refletir Deus na terra. Para isso que serve o casamento. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Agora eu te pergunto, Deus é o quê? 3. Deus é trino. Deus é uma família. Deus é uma comunidade. Deixa eu te perguntar, eu reflito Deus? Não. A Val reflete Deus? Não. Quem reflete Deus? Nós. Com o Davi e com a Luísa. Quando as pessoas olham para isso aqui, o que elas estão vendo? Deus. É por isso que ele olha para o homem, para Adão lá e fala, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque quando ele olhava para o homem sozinho, ele não via ele. Ele não via ele completo, porque ele nunca experimentou aquilo, Deus, ficar sozinho. Gente, Deus olha para alguém sozinho, ele tem calafrio de alguém sozinho. Porque quando junta, e não só casamento, mas quando junta a família de fé, quando junta os amigos, quando junta a comunidade, ele olha e ele vê ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que casamento é tão poderoso? Porque a gente reflete Deus. E, cara, como é que você vai casar com alguém que não está nem aí para isso? Por que casamento é tão poderoso? Porque casamento é concordância. Gente, Jesus falou, o que você ligar na terra será ligado no céu. Você imagina o poder que eu e a Val temos para realizar coisas. Um exemplo muito simples. Durante os 2 primeiros anos do Jesuscope, eu fiz o Jesuscope sozinho. Era eu lá gravando vídeo, fazendo os posts e tal. E durante 2 anos eu cheguei a 80 mil seguidores. Eu tinha 80 mil seguidores. Com 2 anos de Jesuscope, Deus falou com a Val. E nesses 2 anos, a Val me apoiava. A Val era super a favor, a Val torcia, só que era eu fazendo. Com 2 anos, Deus falou com a Val. Quem disse que era para o Douglas estar fazendo sozinho o Jesuscope? Você precisa se envolver, é seu também. E aí ela veio e se juntou a mim em realizar a tarefa. Em 1 ano, com a Val junto, nós saímos de 80 para 800 mil seguidores. Em 2 anos eu consegui 80. Eu e a Val juntos conseguimos 800 mil seguidores. Em 1 ano. Por quê? Porque o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Por que o diabo investe pesado em dividir? Porque ele sabe que se concordar, ninguém para. Quando Deus desce na Torre de Babel, Ele fala assim, cara, vamos confundir as línguas, porque eles são um, e logo ninguém vai poder pará-los. Se isso é para o mal, imagina para o reino. Deus quer que você case com a pessoa certa. Por quê? Porque vocês vão concordar numa missão e ninguém vai parar vocês. A porta do inferno não vai prevalecer, porque a casa de vocês vai ser a igreja. Então é muito poderoso. Então, cara, não tem como ser com alguém de fora. Quem está entendendo? Não tem como ser com alguém de fora, porque é uma missão muito grande e tem algo muito específico nessa missão. Você gravou nessa resposta, porque daí acho que você tem que assistir isso aí. Toda vez que eu me perguntar, eu vou pôr esse vídeo pro cara assistir. Meu. Dá um bug assim. Olha isso aqui. Vou poupar palavras aqui, saliva aqui, meu tempo. Gente, tem mais uma pergunta aqui. O que fazer quando você conhece um homem bom, que ama Jesus, que tem todas as características que você espera, mas não faz o coração bater mais forte? Você acha que é sábio eu entendi aqui a segunda pergunta, pelo que eu entendi, né? Eu tomar uma decisão racional, mais ou menos, ficar com esse cara. Entendi. Tipo assim, tal, você sentiu que o coração não decidiu, mas a razão está olhando. Tem tudo que se Val, encaixa. Tem uma resposta muito boa para isso. Acontece. Acontece bastante. Então, como a gente disse, não tem receita de bolo, né?
cada caso é um caso. Como até o Douglas mencionou, uma das grandes confirmações é justamente essa atração, sabe? Essa química que acontece entre o homem e a mulher. Mas eu já vi casos de pessoas que deram uma chance e a química apareceu depois, porque a pessoa era tão bacana, ela vivia os princípios, enfim, tinha tantos benefícios que isso acabou surgindo depois, com o decorrer do tempo. Como também eu já vi no SOS Casamento, por exemplo, onde o pai do Douglas ajuda casais que estão se divorciando, eu já vi casos de mulheres falando, olha, eu me casei, mas eu nunca senti atração sexual e hoje, depois de alguns anos, eu estou tendo problema. Então, assim, eu acho que não tem receita de bolo, acho que a gente precisa fazer isso debaixo de uma direção do Senhor, em oração, ouvindo conselhos, porque a sabedoria se encontra na multidão de conselhos. Então, eu acho que é passível de analisar os dois casos. Eu creio que você pode tentar, você viu, cara, um cara de Deus, trabalhador, tal. Eu acho que você pode tentar, mas assim, a química tem que aparecer ali no namoro. Não fala, não, vamos casar, porque eu acho que aí no casamento vai aparecer aqui. Não, tipo, você começou ali a namorar, vamos tentar. Começou a namorar, tal, você viu ali 3, 4, 5, 6 meses, não tá rolando, você termina, entendeu? Esse é o benefício da nossa cultura de ter namoro, gente, entendeu? Que é test drive, né? Assim, Acho que a Fernanda quer falar, porque ela fez isso. Não então, tão test drive também. Eu acho que ela, como alguém que viveu isso na prática, vai poder Só falar conviver, com bastante, tá. poder falar isso com autoridade. Eu não ia falar nada disso que você falou, mas um pouco é verdade. Tem nada a ver, mas é. Não, mas eu cheguei naquele momento que eu dei isso que a Val falou. Você vê tantas coisas na vida da pessoa que te atraem, porque às vezes as pessoas focam só na atração física no primeiro momento. E de fato, não foi a primeira coisa que me atraiu no Wagner. Ai, como ele é lindo. Ai, meu Deus, estou desesperada. Sabe aquela coisa de, fico arrepiado quando chego perto dele. Não foi isso que me atraiu no primeiro... No primeiro momento. No primeiro momento, depois... óbvio, eu não ia namorar com ele se eu não sentisse. Eu lembro das primeiras vezes que eu comecei a sentir o frio na barriga, aquela coisa dele chegar perto de mim, e aí a atração física surgiu. Mas o fato, eu dei uma chance de ele se aproximar de mim, de me aproximar dele, baseado nos valores que eu vi na vida dele, né, das outras coisas que eram compatíveis, do nosso amor por Deus, pela casa de Deus. Ele sempre foi uma pessoa admirável. E, de repente, ele estava interessado em mim. Ele era um cara que eu falava, nossa, ele lá, dirigia louvor, ele era benção, ele era aquele pastorzinho lá. E eu olhava aquilo e meu coração queimava por isso, por alguém que tinha um chamado, uma visão. Então, quando ele veio, porque, na verdade, ele me conquistou, foi muito especial. Então, a partir disso, a gente começou a ser amigo, e, enfim, aí essa atração surgiu. Mas o que eu queria dizer é que tem um outro lado também, que muitas vezes, num casamento lá na frente, essa atração física que atraiu o cara para se interessar por uma menina no primeiro momento, não é o que sustenta o casamento depois. E às vezes eles estão baseando as escolhas somente nisso. E muitas vezes é isso que a gente tem falado, quando a gente tem a oportunidade de pregar e de ensiná-los e de aconselhá-los, que aquilo, por exemplo, a atração física, o cara ser bonito, a menina tem esse porte físico, ou a questão financeira, alguns dão tanto valor, aquilo pode ser atraente para você no início, num namoro, ou enfim. Mas 10 anos depois, ou 10 anos depois de casado, essas são as características mais importantes que você procura num companheiro. O cara que é bonitão, ou o cara que é seu parceiro, fiel, leal, íntegro, entende? E às vezes as meninas não estão procurando esse cara agora, não é essa característica que é mais atraente para elas.
Mas, na verdade, tem vários rapazes, talvez, com essas características e que não são tão atraentes fisicamente. Entende o que eu quero dizer? E o contrário também, os meninos. O mais legal daqui a 10 anos é você ter uma menina toda esteticamente bonitona, com tudo em cima lá, toda sensual, né? Toda gostosona lá do seu lado. Ou ter uma mulher, uma parceira, que vai estar do seu lado em todos os momentos, entendeu? Que vai ser aquela auxiliadora, aquela ajudadora, aquela mulher que te incentiva, que te apoia. E isso eu acho que é algo muito importante. Sim, né? acabou que a nossa cultura ficou bem pornográfica, né? A mente, né? E você pode falar assim, mas eu não vejo pornografia, mas a gente vê as séries, a gente vê os outdoors, a gente vê as propagandas, não adianta, isso influencia a nossa mente, e a gente olha assim para o físico. Mas eu digo para você, para os meninos e para as meninas, sabe, o físico é o mais fácil de mudar. Entendeu? Leva ele na loja lá, compra alguma coisa para ele, veste ele de preto emagrece bastante. Entendeu? É sério, gente. Você faz uma dieta, você vai lá e mexe no cabelo, você compra uma roupa. É possível você melhorar fisicamente. Agora, como é que você vai fazer ele amar Jesus? Como é que você vai fazer ele ter caráter, cara? Ele ser íntegro? Como é que você vai fazer isso? Entendeu? Então, observa bastante isso. Às vezes eu vejo histórias assim, nossa, você não sabe que lindo, ele namorava e veio atrás de mim, ele me escolheu. Cara, ele já está dando para você sintomas de adúltero, entendeu? Não, a gente tinha uma química tão grande que ele queria ter relacionamento sexual comigo antes do casamento, entendeu? Antes do casamento, o que é proibido? Relação sexual. Entendeu? Depois, com a namorada. Se ele está querendo isso e forçando a barra para isso, quando vocês casarem, isso vai ser legalizado, isso vai estar certo fazer. O que é o errado? Entendeu? O errado vai ser com alguém de fora. E ele vai continuar fazendo o errado. Então, não adianta, casamento não muda ninguém. Não fique aguardando a pessoa mudar no casamento, que é uma mentira. Então, observe essas questões mais internas, entendeu? Porque o externo é bem possível melhorar, mas o interno não tem como outro ser humano garantir que vai ajudar o outro a mudar. Entendeu? Então, realmente, tem uma galera muito boa que vocês estão ignorando aí, tá? Pertinho de vocês. Vou fazer a última pergunta e vamos para as considerações finais? Vamos. Arminiano pode causar com calvinista? Nossa. No namoro, pode ver tatuagem do nome do namoro? Então. Acho que vocês falaram tantas coisas legais, tão profundas, tão bacanas aí. Se vocês, qual conselho vocês poderiam deixar para que nessa fase, que eu estou solteiro, estou sozinho, para que eu viva ela da melhor forma possível, da forma mais intensa e inesquecível na minha vida? Eu acho que aproveitar a jornada, como eu disse na pregação. Eu acho que é isso, não ficar mirando só os checkpoints, mas observar o que Deus está fazendo do seu lado enquanto você caminha. Aproveitar as chances que você tem enquanto você é solteiro, que você nunca mais vai ter na sua vida. Cada fase tem a sua beleza. Assim, só para ficar claro, o filho pródigo, por exemplo, a herança era dele, era legítima, mas ele quis tomar antes do tempo, e aquilo foi uma maldição em vez de ser uma bênção. Então, Deus preparou para nós a coisa certa no tempo certo. Então, meu conselho é desfrute da coisa certa hoje. O que é a coisa certa hoje? É curtir tua família, é estudar, é servir o Senhor de todo o seu coração, cuidar das coisas de Deus. Então, é isso que você vai fazer. E se você cumprir essa etapa, você está pronto para passar para a próxima. A vida, às vezes, é que nem tela de videogame. Você não vence o chefão, você tem que voltar e fazer tudo de novo. Então, seja esperto, valorize e obedeça os princípios, a lei do Senhor, e você vai passar pelas fases uma vez só. Amém? E eu completaria dizendo, quando Deus vê aquilo que eu falei, né, ele vê Adão lá, o homem fala, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma auxiliadora. E é interessante que no versículo seguinte ele não faz, né?
Ele fala, vou fazer para ele uma auxiliadora. E aí colocou ele no jardim para dar nome aos animais e cuidar do jardim. Por quê? Porque primeiro Adão precisava achar a missão dele, para depois ganhar uma auxiliadora. Porque para que você precisa de um auxiliar se você não está fazendo nada? Chega para o seu chefe e fala, eu preciso de um auxiliar. Então, para que uma auxiliadora que lhe seja idônea se você não sabe a sua missão? Então, se eu pudesse deixar uma dica, casa com a sua missão antes. Faz uma aliança com a sua missão. Fala para Deus, eu estou disposto a morrer por essa causa aqui que o Senhor está queimando no meu coração. Entendeu? Então, casa com a sua missão, porque aí Ele vai te dar alguém para estar ao seu lado nessa missão. Homem e mulher aqui. Entendeu? Então, entenda o que você nasceu para fazer, e aí vai ser maravilhoso ter alguém ao seu lado cumprindo essa missão. Eu digo para você que casamento é estar ombro a ombro, olhando para uma missão. Casamento não é estar cara a cara. Porque se vocês ficarem cara a cara, vocês vão ficar caçando defeito um no outro. Casamento é estar ombro a ombro e os dois olhando para o mesmo alvo, que é Jesus Cristo, que é o anúncio do reino de Deus na face da terra. Então, isso é maravilhoso, cara. Quando vocês dois estão lutando a mesma luta. Então, acha a sua missão, casa com ela e depois Deus dá alguém para lutar ao seu lado. Gente, vamos aplaudir esse casal maravilhoso aqui. Bom demais. Nossa. Tempo maravilhoso.